ver aqui se estamos. Parece que sim, vamos ver. Atualizar aqui a página. Hare Krishna, estamos aqui. Bom dia, Hare Bom Krishna, dia. reverências. Reverências a todos. Vamos para mais uma leitura do Sri Chaitanya Charitamrita, que é o Adi Lila, capítulo 9, versos 13 a 15. Vamos cantar um pouquinho, pedir as bênçãos. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pasyatya Deshatarine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paskachya Desacharine. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Jaya Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada
Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada. Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo. Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo. Hare Krishna. Estou fazendo a leitura aqui. Versos 13 a 15. Paramananda Puriyara Keshava Bharati, Brahmananda Puriyara Brahmananda Bharati, Vishnu Puri Keshava Puri Puri Krishnananda, Shri Nrsimha Tirtha Ara Puri Sukhananda, Einavamula Nika Sila Vriksha Muli, Einavamuli Vriksha Karila Nichale. Com tradução, palavra por palavra. Paramananda Puri, chamado Paramananda Puri. Ara e Keshava Bharati, chamado Keshava Bharati. Brahmananda Puri, chamado Brahmananda Puri. Ara e Brahmananda Bharat, chamado Brahmananda Bharat. Vishnu Puri, chamado Vishnu Puri. Keshava Puri, chamado Keshava Puri. Puri Krishnananda, chamado Krishnananda Puri. Shri Nrsimha Tirtha, chamado Shri Nrsimha Tirtha. Ara e Puri Sukhananda, chamado Sukhananda Puri. Einava, dessas 9. Mula, raízes. Nikasila, frutificaram. Vrikshamule, no tronco da árvore. Einavamule, nestas 9 raízes. Vriksha, a árvore. Karila Nischale, ficou muito firme. Tradução e significado dados por sua divina graça, Se Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Srila Prabhupada. Paramananda Puri, Keshava Bharat, Brahmananda Puri e Brahmananda Bharat, Shri Vishnu Puri, Keshava Puri, Krishnananda Puri, Shri Nrsimha Tirtha e Sukhananda Puri. Todas essas 9 raízes de sannyasi brotaram do tronco da árvore. Assim, a árvore ergueu-se firmemente, reforçada por essas 9 raízes. Significado: Paramananda Puri, Paramananda Puri pertencia a uma família de brahmanas do distrito de Trihut, em Uttar Pradesh. Madhavendra Puri foi seu mestre espiritual. Por causa de seu relacionamento com Madhavendra Puri, Paramananda Puri era muito querido de Sri Chaitanya Mahaprabhu. No Sri Chaitanya Bhagavata Antyakanda, capítulo 11, há a seguinte afirmação: Sannyasi Ramadevishvarera Priya Patra Aranahi Eka Puri Gosani Sematra Damodara Swarupa Paramananda Puri Sannyasi Pasadei Duyadikari Niravadi Nikate Takena Duijana Prabhura Sannyasi Kari Dandera Grahana Puridhyana para Damodarera Kirtana Yata Priti Ishvarera Puri Gosanire Damodara Swarupere Otata Pritikare. Entre discípulos sannyasis, Ishvara Puri e Paramananda Puri eram muito queridos de Madhavendra Puri. Assim, Paramananda Puri, como Swarupa Damodara, que também era sannyasi, era muito querido de Sri Chaitanya Mahaprabhu e era seu companheiro constante. Quando o Senhor Chaitanya aceitou a ordem renunciada, Paramananda Puri ofereceu-lhe a danda. Paramananda Puri sempre dedicava-se à meditação e Sri Swarupa sempre dedicava-se a cantar o Mahamantra Hare Krishna. Assim como Sri Chaitanya Mahaprabhu prestava plenos respeitos a Ishvara Puri, seu mestre espiritual, do mesmo modo ele reverenciava Paramananda Puri e Swarupa Damodara.
No Chaitanya Bhagavata Antyakanda, capítulo 3, descreve-se que ao ver Paramananda Puri pela primeira vez, Sri Chaitanya Mahaprabhu fez a seguinte afirmação: Adidanya Lochana Sapala Adidjana Sapala Mara Adi Haila Sarvadharma Prabhu Bali Adimora Sapala Sanyasa Adimadavendra Mori Haila Prakasha. Meus olhos, minha mente, minhas atividades religiosas e minha aceitação da ordem de Sannyasa agora aperfeiçoaram-se, porque hoje Madhavendra Puri manifestou-se perante mim sob a forma de Paramananda Puri. O Chaitanya Bhagavata afirma ainda: Katokshani Anyo Nye Karena Pranama Paramananda Puri Chaitanyera Priyadama. Assim, Sri Chaitanya Mahaprabhu trocou reverências respeitosas com Paramananda Puri, que lhe era muito querido. Paramananda Puri estabeleceu um pequeno monastério ao lado oeste do templo de Jagannatha, onde mandou escavarem um poço para suprimento de água. Contudo, a água era amarga. Sri Chaitanya Mahaprabhu orou então ao Senhor Jagannatha para que permitisse que a água do Ganges penetrasse no poço para transformá-lo em poço de água doce. Quando o Senhor Jagannatha concedeu o pedido, o Senhor Chaitanya disse a todos os devotos que daquele dia em diante dever-se-ia considerar a água do poço de Paramananda Puri como a água do Ganges, pois qualquer devoto que a bebesse ou se banhasse nela, de certo obteria o mesmo benefício que beber ou banhar-se nas águas do Ganges. Tal pessoa, com certeza, desenvolveria amor puro por Deus. Encontramos a seguinte afirmação no Chaitanya Bhagavata: Prabhu Bali Amiye Atiye Pritivite Nichaya Janina Puri Gosanira Prihe. Sri Chaitanya Mahaprabhu costumava dizer: estou vivendo neste mundo somente devido ao comportamento excelente de Paramananda Puri. O Gaura Ganodesha Dipika, verso 118, afirma que Puri Shri Paramanandoya Asidu Davapura. Paramananda Puri não é nenhum outro senão Uddhava. Uddhava era amigo e primo do Senhor Krishna. E no Chaitanya Lila, o mesmo Uddhava tornou-se um amigo de Sri Chaitanya Mahaprabhu e tio dele em função do relacionamento deles na sucessão discipular. Keshava Bharati, vai falar dele. As Sampradayas Sarasvati, Bharati Puri pertencem a Sringeri Mata do sul da Índia. E Sri Keshava Bharati, que naquela época morava no monastério em Katwa, pertencia a Bharati Sampradaya. Segundo algumas opiniões autorizadas, embora Keshava Bharati pertencesse a Shankara Sampradaya anteriormente, ele tinha sido iniciado por um Vaishnava. Ele é tido como um Vaishnava por ter sido iniciado por Madhavendra Puri, pois alguns dizem que ele aceitou o sannyasa de Madhavendra Puri. O templo e a adoração à deidade iniciados por Keshava Bharati ainda existem na aldeia conhecida como Katundi, que está sob jurisdição postal de Kandara, no distrito de Burdwan. Segundo os dirigentes daquela mata, os sacerdotes daí são descendentes de Keshava Bharati, e alguns dizem que os adoradores da deidade são descendentes dos filhos de Keshava Bharati. Como chefe de família, ele teve 2 filhos, Nishapati e Ushapati, e um brahmana chamado Sri Nakadinchandra Vidyaratna, que era membro da família de Nishapati. Era o sacerdote encarregado na época em que Sri Bhaktisiddhanta Sarasvati visitou este templo. Segundo alguns, os sacerdotes do templo pertencem à família do irmão de Keshava Bharati. Ainda outros opinam que eles são descendentes de Madhava Bharati, outro discípulo de Keshava Bharati. O discípulo de Madhava Bharati, chamado Balabhadra, que também mais tarde tornou-se sannyasi de Bharati Sampradaya, teve 2 filhos em sua vida familiar.
chamados Madana e Gopala. Madana, cujo sobrenome da família era Bharati, viveu na aldeia de Auriya, e Gopala, cujo sobrenome da família era Bharati, viveu na aldeia de Demduda. Ainda há muitos descendentes vivos de ambas as famílias. No Gora Ganodesha Dipika, verso 52, se diz: Maturyam Agyam Sutram Pura Krishna Yomuni Dando Sandipani So Buddhi Adya Kesha Bharati. Sandipani Muni, que outrora oferecera o cordão sagrado a Krishna e Balarama, mais tarde tornou-se Keshava Bharati. Foi ele que ofereceu sannyasa a Sri Chaitanya Mahaprabhu. Outra afirmação do Gaura Ganodesha Dipika, verso 117, diz que Iti Kechit Prabhashanti Pura Keshava Bharati. Segundo algumas opiniões autorizadas, Keshava Bharati é uma encarnação de Akrura. Keshava Bharati ofereceu a ordem de sannyasa Sri Chaitanya Mahaprabhu no ano de 1432 Shakabda, que é 1510 d.C., em Katwa. Afirma-se isto no Vaishnava Manjusa, segunda parte. Brahmananda Puri. Shri Brahmananda Puri foi um dos associados de Sri Chaitanya Mahaprabhu enquanto este executava Kirtana em Navadvipa, e ele também juntou-se ao Senhor Chaitanya em Jagannatha Puri. Observamos a este respeito que o nome Brahmananda é aceito não apenas por sannyasis mayavadis, como também por sannyasis Vaishnavas. Um de nossos irmãos espirituais tolos criticou o nosso sannyasi Brahmananda Swami, dizendo que este era um nome mayavadi. O tolo não sabia que Brahmananda nem sempre se refere ao aspecto impessoal. Para Brahman, o Senhor Supremo é Krishna. Portanto, um devoto de Krishna também pode ser chamado de Brahmananda. Isto fica evidente pelo fato de Brahmananda Puri ser um dos principais associados sannyasis do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Brahmananda Bharati. Brahmananda Bharati foi visitar Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu em Jagannatha Dhamma. Naquela época, ele costumava usar apenas uma pele de veado para cobrir-se. Sri Chaitanya Mahaprabhu, indiretamente, deu a entender que não gostava dessa cobertura de pele de veado. Por isso, Brahmananda Bharati abandonou-a e passou a usar uma tanga de couro açafroada, como a usada por sannyasis Vaishnavas. Por algum tempo, ele viveu com Sri Chaitanya Mahaprabhu em Jagannatha Puri. Srila Prabhupada que já... Om Nayana Chimiranda Shaga Nayana Shalakaya Chakshu Nidanyana Tasmai Shigurave Namaha. Vishnu Padaya Krishna Putre Simate Vedanta Swami Tinamini. Vishnu Padaya Krishna Putre Simate Bhakti Vedanta Swami Tinamini. Bom, vou fazer um comentário rápido, né? Essa metáfora, ela tenta explicar a sucessão Parampará a partir dos associados diretos de Chaitanya Mahaprabhu, mas que são seus tios espirituais, né? E eu ouso, assim, fazer uma extensão um pouco da metáfora, né? Porque todos esses 9 sannyasis que foram ditados aqui no verso, né? Paramananda Puri, Keshava Bharati, Brahmananda Puri, Brahmananda Bharati, Sri Vishnu Puri, Keshava Puri, Krishnananda Puri, Sri Nishinha Tirtha e Sukananda Puri são discípulos, né, de Madhavendra Puri, que é o avô espiritual de Chaitanya Mahaprabhu, né? Porque o seu Diksha Guru, Isvara Puri, que esse é um ponto interessante, né? Que Isvara Puri é o Diksha de Chaitanya Mahaprabhu, porém ele, apesar de ser um sannyasi também, de ter vivido como um sannyasi, e também discípulo de Madhavendra Puri, ele não aparece nessa lista dos 9 sannyasis raízes, né? As raízes que vão alimentar o tronco da Kalpa Vriksha, né? A árvore de Bhakti, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu, onde o Sr. Chaitanya Mahaprabhu, nessa analogia
gente teve a oportunidade de ver a introdução do capítulo 9, né? Se o Chaitanya Mahaprabhu é o tronco dessa árvore, né? Então, bom, 2 pontos. Primeiro, porque Ishvara Puri não está aí explicado no próprio Chaitanya Charitamrita, a posição exaltada de Ishvara Puri como o guru iniciador de Chaitanya Mahaprabhu. Então, ele tem uma posição ainda mais proeminente, digamos assim, do que esses 9 sannyasis raízes, né? Mas como um solo fértil que alimenta essas raízes, a gente tem que exaltar quem foi Madhavendra Puri, né? Que é o mestre espiritual de todos esses 9 sannyasis. Uma pessoa extremamente humilde. Vocês que acompanham as leituras do Chaitanya Charitamrita aos domingos aqui pela página da ISKCON, né? Se lembra um pouquinho lá atrás, no capítulo 4, a história, né? De como Madhavendra Puri instalou a deidade de Gopala, né? Em Vrindavana, na colina de Govardhana, e ele adorava, né? Essa deidade. Vou abrir um parêntese rápido aqui, né? Só que ele não tinha muitos recursos, né? Ele era um renunciante. E uma vez esse Gopala, essa deidade, ela aparece em sonho para Madhavendra Puri e manifestou o desejo de provar uma preparação chamada Kshira, que é um arroz doce com leite, que é preparado no templo de Gopinatha, lá em Remuna, que é uma cidade na Orissa, né? Imagina, naquela época as pessoas percorriam essas distâncias a pé, né? Então, de Vrindavana até Orissa são algumas centenas de quilômetros, né? Então, essa deidade de Gopala, ele manifestou esse desejo de experimentar essa preparação e Madhavendra Puri viaja, então, até Orissa, né? Ele peregrina, e chegando lá em Orissa, ele vai a ter um darshan com essa deidade, né? De Gopinatha. Só que no momento da oferenda no altar a essa deidade, ele manifestou o desejo puro, sempre puro. Imagina, Madhavendra Puri em Krishna Lila, ele é uma gopi, uma associada íntima de Srimati Radharani, né? Então ele pensou, né? Mas sempre pela satisfação de sua deidade amada, Gopala, né? Poxa, se eu pudesse provar um pouco dessa preparação, eu poderia tentar fazer um arranjo para fazer essa preparação para a minha deidade, né? Mas aí, logo depois, ele era tão avançado que ele se sentiu envergonhado, né? De ter tido esse desejo no mesmo momento em que a oferenda era dada à deidade. Ele se sentiu envergonhado e pensou ter feito uma parada ao Senhor, né? Então ele em silêncio, ele sai do templo e foi descansar embaixo de uma árvore, né? Como eram os renunciantes faziam naquela época, né? E naquela mesma noite, essa deidade de Gopinatha, ele aparece em sonho para o sacerdote, o Brahmana, né? Dizendo, né? Olha, eu escondi um pote de arroz doce atrás do meu manto no altar, né? Então não ofereça a ninguém, leve-o para Madhavendra Puri. A deidade no sonho manifestou isso ao Pujari, né? Ele é meu devoto querido e que veio apenas para satisfazer o meu desejo. Então o sacerdote, né? O Brahmana, ele acorda, né? Ele corre até o altar e vê que de fato tinha um pote escondido atrás do pano da deidade, né? Então ele sai correndo, né? Perguntando por Madhavendra Puri e finalmente o encontrou e entregou o pote para Madhavendra Puri, que ficou em êxtase, né? Então a partir desse episódio, isso ficou famoso na cidade, né? Então todos queriam saber quem era Madhavendra Puri, ele muito humilde, né? Acabou retornando, evitando essa fama que ele teve. Então essa deidade passa a ser conhecida como Kshira Kora Gopinatha, ou seja, Gopinatha, o ladrão de arroz doce. Então isso mostra, né, o quão exaltado é
Madhavendra Puri, né, que é o mestre espiritual de todas essas 9 raízes, esses 9 sannyasis, raiz, que foram citados no verso que a Vashna acabou de ler para a gente, né? Então, essa personalidade exaltada, né, eu me atrevo aqui a ser a terra fértil que nutre as raízes, que nutre as raízes, que nutre o tronco, né? Porque Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele é descrito, como eu falei na introdução, como o tronco dessa árvore da devoção, né? E através desse tronco distribui-se a seiva de Bhakti, né, para os galhos, e os galhos vai ser descrito à frente aí. Os galhos são os associados diretos de Sri Chaitanya Mahaprabhu, dentre os quais a gente destaca Nityananda Prabhu e Adwaita Acharya. É uma árvore de galhos ilimitados, né? E Nityananda Prabhu, por sua extrema misericórdia para com os mais caídos, né? Salvador das almas mais caídas, ele é uma dessas árvores principais, assim como a Adwaita Acharya. Adwaita Acharya, que é o próprio Senhor Shiva, Sada Shiva no mundo espiritual, uma encarnação combinada de Sada Shiva com Mahavishnu. Então ele é o devoto mais sênior que clama pela vinda de Krishna a esse mundo, para vendo a irreligiosidade e a posição mesquinha da sociedade da época. Então ele clama. Então esses galhos são, digamos assim, o que a gente chama de ramos principais, né? A gente tem ramos secundários, né? Sub-ramos, como os devotos íntimos, né? Srivasa Thakura, Gadadhara Pandita Haridas Thakura. E na realidade, né, esses ramos, eles vão sustentar as folhas, flores e frutos da árvore, né? O fruto, evidentemente, essa árvore, como eu falei, é uma árvore ilimitada. Esse fruto, ele é Krishna Prema, né? Prema Bhakti, amor puro por Krishna. Então isso é uma árvore que está ao alcance de todos, sem distinção de cor, de espécie, de gênero, de nacionalidade. Então esse movimento do Sr. Chaitanya Mahaprabhu, essa árvore de Bhakti, ela se expande por todo o planeta. E esses são os ramos que vão sustentar as folhas, que são os devotos em geral, que surgem, né, para divulgar e oferecer esse fruto, né? As flores seriam as práticas, uma espécie de prática devocional, né? São ouvir, cantar, se lembrar de Krishna, né? Shravana, Kirtana, Smarana. E esses frutos, como eu falei, né? Chaitanya Mahaprabhu, ele quer, e a mensagem dele fala, né, que esses frutos devem ser distribuídos a todos, como eu falei, sem distinção de casta, nação, condição social, né? Então, essa árvore, ela que começa, né, nessas raízes que foram citadas aqui, eu fiz questão de passar e falar um pouco de Madhavendra Puri. Elas nutrem esse tronco que é Chaitanya Mahaprabhu, né? E isso mostra uma unidade na diversidade, porque imagina, existem inúmeros galhos e folhas, né? Mas todos estão conectados a esse mesmo tronco, né? Todos enraizados nos ensinamentos de Chaitanya Mahaprabhu. Ela tem uma missão distributiva também, como eu falei, porque essa árvore de Bhakti, ela produz frutos ilimitados, né? E deve ser dado a todos os seres desse planeta. Então, e essa questão da conexão, né,
essencial com esse tronco de Chaitanya Mahaprabhu, né? Então, Srila Prabhupada ele também faz um comentário que essa descrição do capítulo 9 dessa árvore de Bhakti, ela também é uma maneira de fazer um mapeamento genealógico do movimento do Sr. Chaitanya, né? Eu fiz aqui um pequeno resumo, rapidamente, aqui antes de passar a palavra para Vashana, né? Então, como que a partir do tronco de Chaitanya Mahaprabhu, a gente chega até Srila Prabhupada, né? Os galhos vão se estendendo em subgalhos até chegar a Prabhupada. Então, é dito que Prabhupada, ele vem do ramo de Nityananda Prabhu, porque ele tem essa característica Patita Pavana, aquele que vai liberar os mais caídos, né? Como Nityananda fez, né? Imagina, Nityananda Prabhu, ele liberou Jagai Madai, que eram as pessoas mais caídas. Acho que todos nós conhecemos o passatempo de Nityananda Prabhu, Haridas Thakura com Jagai Madai, e como eles foram salvos pelo Sr. Nityananda. Então, Prabhupada também, nessa essência, né, daquele que vai combater o impersonalismo, né, no mundo ocidental, que é o pranama dele fala, né, ele vem desse galho do Sr. Nityananda, né, que após esse ramo, que é um ramo principal do tronco de Chaitanya Mahaprabhu, junto, como eu falei, de Adwaita Acharya, a gente tem Jhanavi Devi, né, que é a esposa espiritual de Nityananda Prabhu. Ela viveu no século XVI, né? E após a partida de Nityananda Prabhu, no ano de 1540, ela liderou essa comunidade de devotos, né? E ela teve um papel muito importante na divulgação do movimento do Sr. Chaitanya e na manutenção da unidade entre os Vaishnavas, né? Ela teve esse papel, inclusive, como Diksha Guru, né? Ela iniciou vários devotos, né? Na sequência, então, a gente tem Srinivasa Acharya, Narottama Das Thakura e Shyamananda Prabhu. Eles são mais ou menos contemporâneos, ali pela metade do século XVI, né? Srinivasa Acharya, ele, junto, como eu falei, com Narottama Das Thakura e Shyamananda Prabhu, eles têm o papel de espalhar a literatura dos 6 Goswamis de Vrindavana, né? Recapitulando aqui, Chaitanya Mahaprabhu, ele instrui pessoalmente Rupa Goswami, Sanatana Goswami, né? Para que eles, Raghunatha, para que eles possam escrever as suas realizações sobre aquilo que Chaitanya Mahaprabhu passou para eles. Chaitanya Mahaprabhu, ele deixou poucos escritos, né? A gente tem o Sikshastaka, né? Os versos que Chaitanya Mahaprabhu deixou como legado, né? A gente já teve a oportunidade de estudar aqui. Porém, a grande parte da literatura Vaishnava, que inclui questões sobre comportamento, avaliações filosóficas sobre as escrituras, sobre a Bhagavad Gita, o Srimad Bhagavatam, isso foi feito pelos 6 Goswamis, né? Então, todo esse trabalho, ele, inclusive de Jiva Goswami, que é o sobrinho de Rupa Goswami, que é tido como aquele dos Goswamis que fez um trabalho mais extenso e mais rico na compreensão da filosofia Vaishnava, né? Ele foi o mestre orientador de Narottama Das Thakura em Vrindavana, né? Então, essas 3 personalidades, Narottama Das Thakura também, né? Que é um grande poeta e compositor. Hoje a gente tem muitas das canções devocionais de Narottama Das Thakura cantados nos templos da ISKCON, né? Os devotos
apreciam. Ele é um pregador também chave na difusão do culto de Chaitanya Mahaprabhu na Bengala, né? Então esses três devotos, né, esses subgalhos subsequentes, né, eles são peça fundamental na difusão dos escritos dos Goswamis, né? Como, por exemplo, o Bhaktarasamrita Sindhu, de Rupa Goswami, né? Satsandarbha, de Jiva Goswami. E aí, na sequência, né, a gente já, no século XVII, a gente tem uma outra grande personalidade, um outro grande sub-ramo, que é Vishwanatha Chakravarti Thakura, que ele escreveu vários comentários sobre o Bhagavad Purana, o próprio Bhaktarasamrita Sindhu, a Bhagavad Gita, e seu discípulo Baladeva Vidyabhushana, que viveu no século XVIII, né, que era um discípulo nessa linha de Vishwanatha, né, que ele é autor de um livro bastante famoso, o Govinda Bhasya, né, que ele traz comentários sobre o Vedanta Sutra. Então, ele foi um grande defensor da Brahma Gaudiya Vaishnava Sampradaya, né? Porque naquela época, já no século XVIII, já começavam a surgir várias interpretações erradas dos ensinamentos de Chaitanya Mahaprabhu, desvios, como os próprios parentes descendentes de Nityananda Prabhu, que deturparam visões assim sectárias surgindo, indo completamente de encontro àquilo que Chaitanya Mahaprabhu ensinou, né, de que esse movimento de Harinama Sankirtan, ele é um movimento não sectário, e todos nós, independente, como eu falei, né, de nível social, nacionalidade, tudo, independente de gênero, etc., qualquer um pode praticar esse processo, né? Então Baladeva Vidyabhushana, ele vem também para combater essas apasampradayas que estavam surgindo na época, né? Mas quem vai realmente dar o golpe de misericórdia em cima e realmente trazer o Gaudiya Vaishnavismo para um lugar, para uma prateleira realmente de destaque, é o nosso glorioso Bhaktivinoda Thakura, no século XIX, né? Quando ele ele é um guirrasta, né? Inclusive pai do mestre espiritual de Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, outra grande personalidade. Então, Bhaktivinoda, ele vem com um extenso material literário, né? Ele vai harmonizar essa filosofia Vaishnava, vai adequá-la à modernidade, vai travestir, vai dar uma visão mais moderna para aquela época em que se vivia, né? Inclusive com tradução para a língua inglesa, né? Ele era um magistrado, um grande Vaishnava, uma pessoa super respeitada no mundo acadêmico, né? Inclusive ele redescobriu o local de nascimento de Chaitanya Mahaprabhu em Mayapur, né? Ele teve essa visão, e ele é considerado, inclusive, o sétimo Goswami, né? Muitos da nossa linha consideram Bhaktivinoda Thakura como o sétimo Goswami de Vrindavana, né? Seu filho, Bhaktisiddhanta, não precisa nem dizer, né? Com 6 anos de idade, ele é uma pessoa de uma capacidade intelectual absurda, completamente acima de qualquer padrão naquela época. Hoje, então, nem se fala, né? As pessoas estão cada vez menos intelectualizadas, menos dispostas a pensar. Então, imagina, com 6 anos de idade, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura já tinha os 700 versos da Bhagavad Gita decorados. E ele vem fundar a Gaudiya Mata, né, que é essa instituição missionária que organiza, né, o movimento do Sr. Chaitanya Mahaprabhu, construiu diversos templos, imprimiu diversos livros, né? Ele sempre foi uma pessoa celibatária desde a sua infância. Ele não se casou, ele sempre viveu no ashram de Brahmachari, né? Então ele é um Nastika Brahmachari, ele é uma pessoa que
que durante toda a sua vida praticou o celibato e foi um pregador público, né? Ele era considerado o Guru Leão, né? As pessoas, os grandes debatedores e filósofos da época, eles tinham medo, né? Os impersonalistas fugiam dele, porque ele era assim, invencível nos seus discursos, né? Então, de Bhaktisiddhanta, então, chegamos a Srila Prabhupada, mas esse ramo sagrado que vem do galho de Nityananda Prabhu, né? Nosso fundador Acharya da ISKCON, Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, que traduziu e comentou toda esse grande literatura para o inglês, né? Bhagavad Gita, Srimad Bhagavata, Chaitanya Charitamrita, entre outros, né? Fez um condensado do Bhakti Rasamrita Sindhu, que é o nosso Néctar da Devoção, escreveu uma série de outros livros, né? E ele traz esse movimento do Sr. Chaitanya, ele cumpre, né, a predição de que o cantar do Mahamantra Hare Krishna vai ser executado em todas as vilas e aldeias e cidades, né? Então, a gente tem essa seiva de Bhakti, né, que vindo de Chaitanya Mahaprabhu, fluindo por todos esses galhos até Srila Prabhupada, né? E esses galhos vão continuar a se estender ilimitadamente pelos próximos 9.500 anos, né? Que é dito que aqui nessa Kali Yuga, né, o movimento, a era dourada da Kali Yuga, onde os ensinamentos de Chaitanya Mahaprabhu estarão ainda sendo difundidos e apreciados, e o movimento de Harinama Sankirtan continuará existindo, durará 10.000 anos. Então, como Chaitanya Mahaprabhu já apareceu há cerca de 500 anos atrás, então a gente pode dizer que essa árvore continuará crescendo por mais 9.500 anos dentro dessa era atual, né? Então, essas são as minhas considerações. Eu vou passar a palavra agora para a Vashna, para que ela possa também fazer os seus comentários em cima desses versos. Muito obrigado, Hare Krishna. Hare Krishna. Então, sobrou pouco para eu falar. Ele falou bastante, assim, de uma forma muito detalhada, né? Mas eu vou trazer assim, um ponto aqui sobre a importância, né, dessa... porque essa analogia é fantástica, né? Descreve muito bem a potência, né, de Bhakti, né, dentro de uma árvore forte, bela e com bons frutos e folhas, né, saudável, enfim, e que isso reflete muito a prática espiritual, né, que vem do Sr. Chaitanya Mahaprabhu, que ele então é a raiz dessa árvore seiva, né, que corre ali, é Bhakti, e é o tronco forte que vai, né, dar vida a várias expansões, né, ali daquela árvore, né, extensões, que são os galhos, né, os ramos. E assim, o que me dá agora essa conclusão, né, que eu posso tirar aqui, né, dessa analogia, desse verso, é como manter, né, esses galhos sempre vivos e fortes, né? Porque, como foi bem descrito aqui pelo Gorari, assim, depois de vários galhos que foram descritos aqui no Chaitanya Charitamrita, a gente tem o Chaitanya Charitamrita aqui lendo, fazendo essa leitura, graças ao ramo, né, de Srila Prabhupada, né? Então, primeiro veio esse ramo de Bhaktisiddhanta, Bhaktivinoda, né? Que graças a eles, né, nós podemos ter a restauração de um galho seco, né? Um galho seco que vem dessa questão das apasampradayas, né? Quando acontecem desvios filosóficos,
né, desvios, né, de conduta, né, de tal prática da sampradaya, né? Então tem ali a morte de um galho, né? Assim, o galho seca, não dá bons frutos, não dá flor, não dá folhas e fica ali, né, sem poder frutificar. Então, a importância de manter o galho vivo é justamente essa questão de não desviar, né, 1 milímetro que seja, né? Então, assim, é interessante que Srila Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta, Bhaktivinoda, né, principalmente Bhaktivinoda Thakur, percebeu esse desvio e esse é a seiva, né, que corre nesses galhos e tronco, vem justamente do Parampará, né? Se tem ali você seguir estritamente o Parampará, essa vida chega a todos os galhos, né? Então, que nós podemos perceber é que Bhaktivinoda deu vida a esse galho, né, restaurando o Parampará, o galho da Gaudiya Mat, né, que foi estabelecido, né, por Srila Bhaktisiddhanta também, e que depois, mais tarde, né, abre um outro galho ali, nasce, né, um ramo da ISKCON, né, o Movimento para a Consciência de Krishna. E muito interessante que ontem foi, nós comemoramos os 60 anos da chegada de Prabhupada, trazendo aí esse galho, né, da árvore do Sr. Chaitanya no Ocidente. É uma data assim, muito especial, né? Então, por conta disso, nós estamos aqui hoje, né, tendo essa oportunidade de nos associar com o Chaitanya Mahaprabhu através do Chaitanya Charitamrita. Então, das outras literaturas a gente tem assim à mão por conta de Srila Prabhupada e desse galho, né, que continua vivo, né? Então Srila Prabhupada falava muito sobre isso, né, sobre a questão de que nada poderia matar esse galho, né, esse movimento para a consciência de Krishna, a não ser através de próprio movimento, né, no sentido dos próprios integrantes. Então ele deixava isso muito claro, né, que nada externo poderia matar essa árvore, né, nenhuma tempestade, nenhuma seca, nenhum fenômeno externo mataria uma árvore tão poderosa dessa. Mas os próprios membros, né, poderiam estar contribuindo para a aniquilação do movimento. Então ele era muito enfático em falar como tudo foi dado, né? Tudo, porque ele sabia do perigo, né? Srila Prabhupada sabia do perigo de que algo fora do Parampará poderia trazer para o movimento, né? Então, qualquer coisa fora do Parampará diminui a pureza, né? Acaba com a pureza e acaba com a potência, né? Então, seca, traz fungos, né, para questões de parasitas na planta. Então, assim, tudo isso pode acontecer. Então, ele deixou tudo ali para a gente dar continuidade, para que essa árvore, esse galho possa ter vários ramos e folhas e frutos belos, né, e possibilitando, então, que a gente possa saborear o fruto de Prema Bhakti, né, que é o que vai dar essa árvore, né, quando ela está bem fortalecida, e os frutos são o próprio Prema Bhakti, que a gente pode saborear a consciência de Krishna. Então, para isso ele veio e chegou aqui, né, há 60 anos atrás, para nos dar essa oportunidade de saborear esse fruto, né? Mas para isso a gente também precisa fazer a nossa parte, somente seguir o que já está aqui. E olha quanta coisa está aqui, né? Se a gente mistura na nossa vida espiritual, a gente também mistura
tanta coisa, né? A gente também tem a nossa própria árvore, né? De Bhakti, que a nossa semente foi plantada, né? Quando a gente entrou em contato com o devoto, e assim a gente vai adotando as práticas espirituais, a nossa árvore também vai crescendo junto, né? Então, dentro de nós, né? Do nosso coração. Então, a gente tem que estar sempre colocando a nossa terra ali, a nossa árvorezinha, né, de Bhakti, bem livre das ervas daninhas também, para não contaminar e botar tudo a perder no crescimento, né, interromper esse crescimento também, danificar essa árvore, né. Então a nossa planta, né, de Bhakti também precisa ser cuidada. E com isso a gente vai retroalimentando, né? A árvore do Senhor Chaitanya nos ajuda com a nossa, né, planta de Bhakti interna e vice-versa. Então, essa que tirei, né, essa questão aqui de tudo, que é muito importante que isso aconteça, porque esse movimento de que ainda faltam 9.500 anos, tá aí forte, né? Senhor Chaitanya deu os ensinamentos, ela existe, essa árvore realmente, né? Ela não pode ser aniquilada, mas nós pertencemos a esse galho que precisa ser bem cuidado, né? Para que possa crescer, se espalhar cada vez mais, que esse é o desejo de Srila Prabhupada, esse desejo dos grandes acharyas. E se a gente fizer isso, Krishna vai ficar muito satisfeito, porque nós vamos deixar os acharyas muito satisfeitos, né? Então, é isso aqui então, que ficou para mim. Vou ficando por aqui. Se alguém tiver algum comentário, tem que dar uma olhada aí nos comentários. Pergunta, perdão. Deixa eu ver aqui. Tem aqui eu li aqui antes, mas vamos pela sequência aí. Vamos pela sequência aqui. O Marcelo, Hare Krishna. Marcelo, tudo Haribol. bom? Haridarshana, reverências, Haribol. Lila Govinda, Dasa, reverências, Prabhu. Adidevi Dasi. Hare Krishna, minhas reverências, irmãos. Uma pergunta: vocês têm contato, o número Hidayananda Dasa Goswami? Vocês podem... Eu tenho um e-mail, eu posso passar o e-mail para ela depois. Então. Sérgio Pacheco, Hare Krishna, Prabhu. É o Sanatana Dharma? Acho que é. Então, vamos ver aqui. ISKCON Rio de Janeiro, Hare Krishna, tá falando aqui. O Haridarshan teve um comentário aqui. É isso mesmo, Prabhu, foi com 7 anos. Eu falei 6, tá errado, são 7 anos, aos 7 anos, que também não deixa de ser incrível, né? Que uma criança de 7 anos possa ter memorizado e explicado, debatendo o significado, o conteúdo desses 700 versos da Bhagavad Gita. Está falando de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Ele se refere ao Lilamrita aí, onde Swarupa, acho que foi com 7 anos de idade. Tá. A ISKCON aqui está falando, também esse ano faz 50 anos da ISKCON no Brasil. Positivo. Hare Krishna. Então, Carlos Alexandre, Hare Krishna, Carlos. E o Marcelo está aqui. Por que só alcançar o modo da bondade não bastaria? Na realidade, Marcelo, essa eu posso responder. Alcançar o modo da bondade é uma condição necessária, mas não suficiente para você alcançar o que a gente chama de estado de Brahma-bhuta, né? Isso é descrito no verso 54 do capítulo 18 da Bhagavad Gita, né? Você estar no modo da bondade significa que você está usando o seu corpo todo, todos os seus... Tem uma analogia, né, que diz que o corpo material ele tem 9 portões, né, que são os 9 órgãos sensoriais. Quando você utiliza esses 9 órgãos sensoriais para
gratificação de Deus, é dito que você se encontra em bondade pura, né? Porém, para você alcançar esse estágio de Brahma Bhuta, que é descrito no verso 54, né? Onde é dito que você consegue prestar serviço transcendental, amoroso, puro. Puro, esse é o termo. Onde você, é dito também no verso que você não anseia por nada, e você não se lamenta por nada, e você vê todas as entidades vivas como iguais. E Prabhupada fala no significado, né? Que desde uma insignificante formiga até o ser humano mais poderoso do planeta, você olha para uma formiga e olha para um ser humano poderoso e os vê iguais. Para você estar nesse estágio de prestar o serviço transcendental puro, você precisa se conectar a um mestre espiritual. E aí eu vou fazer referência, eu vou pegar aqui só um minutinho, a um verso que todo mundo acha que é da Bhagavad Gita, só um minuto, mas não é da Bhagavad Gita, é do Chaitanya Charitamrita. Onde está? Só um minuto. Aqui, anota aí, no Madhya Lila 11:28, né? Onde Krishna declara para Arjuna, esse também é um verso do Adi Purana, né? Que aquele que diz que é meu devoto, na realidade ele não é meu devoto, mas aquele que diz que é devoto do meu devoto, né? Dasa Anudasa, ele é o meu verdadeiro devoto. Esse é o verso 11:28, que está no Madhya Lila, né? Então, na realidade, Krishna aprecia muito, né? Aqueles que servem aqueles que são os seus verdadeiros devotos puros. Então, quando a gente se conecta a Srila Prabhupada como Jagadguru e a gente tenta satisfazer a Prabhupada deixou várias instruções, né? De como a gente pode levar a substituição a ISKCON, né? Que não é, como ele mesmo falou, não é diferente dele, né? As suas instruções não são diferentes dele e a ISKCON não é diferente dele. Quando a gente, então, nesse espírito missionário, a gente trabalha para o prazer do devoto puro, Krishna fica extremamente satisfeito. Então, esse estado de Brahma Bhuta, né, ele só vai conseguir ser alcançado se você realmente se render a um mestre espiritual fidedigno. Então, às vezes o modo da bondade, ele tem seus perigos, né? Então, por exemplo, existe o perigo de você se tornar tão... Isso é dito na Bhagavad Gita, né? O perigo do modo da bondade, de você se achar tão incrível e tão autossuficiente, que você você acaba inconscientemente se julgando superior. Então isso é dito que isso é um resquício de paixão no modo da bondade. Existe outro grande perigo de você achar que tá tão bem situado, você é um cara tranquilo, você é um cara autodeterminado, você não se influencia por nada que vem externo e você acaba se acomodando. Então esses são os resquícios de ignorância no modo da bondade. Você se acomoda, você não faz nada, acha que está tudo bem. Então o verdadeiro Bhakti Yogi, ele combate, né, esses perigos do modo da bondade, servindo ao mestre espiritual de corpo e alma. Tá legal? O modo da bondade ainda material, né? Um modo que não é transcendental, assim, né? Mas ele é necessário pra gente, porque em paixão e ignorância tem muita trava pro serviço devocional, assim, no sentido, né? De você ter a autorrealização. A bondade já é um trampolim para você, né? Fazer o serviço devocional e estar mais alinhado, né, com algo que vai te promover a transcendência, né? Então a bondade não basta mesmo. Então a gente tem que estar além dela, né? Isso, que a alma, ela está nessa sattva guna, né? Na sattva, vishuddha sattva, né? A bondade pura. É o estágio da alma espiritual.
sei se deu pra responder, ficou tranquilo a explicação. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu não estou visualizando nada. Vou dar uma atualizada aqui. Eu acho que não tem mais comentários, mais perguntas. Então vamos ficar por aqui. Muito obrigado a todos. Muito obrigada. Por nos permitir servir a Iscondicila Prabhupada. Tenham um ótimo domingo, uma ótima semana em consciência de Krishna. Jai, Haribol. Shila Prabhupada aqui. Jai, Hare Krishna. Haribol.